hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, um dia de alerta para um problema que muitas famílias enfrentam e não falam sobre isso. No Brasil, gente, 6 milhões de pessoas enfrentam problemas com álcool. Homens com idades ali entre 45 e 54 anos são mais vulneráveis ao vício. Apesar de existir tratamento para a doença, muita gente não procura ajuda por vergonha, medo, medo de não conseguir abandonar a bebida e até mesmo a falta de acesso aos serviços especializados. E esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, manda pra gente suas perguntas, suas dúvidas. E aqui no nosso estúdio a gente já vai bater um papo sobre isso. A gente recebe a doutora Natália Gurgel, ela é psiquiatra. Obrigada, doutora, pela sua participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Seja bem-vinda, viu? E a gente também recebe aqui o Cláudio, que vai contar a história dele pra gente, uma história de superação. Mas vamos voltar um pouquinho ao tempo, Cláudio. Como é que foi para você esse contato inicial com o álcool? Primeiro, boa tarde, né? Parabéns pela audiência do seu programa. Obrigada. Pela coragem que você tem de abordar certos assuntos que se tornam polêmicos, né? O álcool realmente, Roberto, é um problema muito sério, porque ele adentra a vida da gente de uma forma muito sorrateira. No início você consegue controlar. No início vem tudo assim, através de baladas, de bem-estar, né? Só que em algumas pessoas, que foi o meu caso, vai tomando proporção e vai fazendo parte da vida. E começa a atrapalhar várias áreas da vida da gente. Área familiar, profissional, certo? Hoje, graças a Deus, glórias a Deus mesmo, eu me sinto curado das feridas que o álcool me trouxe, né? Não do alcoolismo. No alcoolismo eu tenho que estar sempre vigilante. Mas as feridas que ele me trouxe, hoje eu me sinto curado a ponto de eu poder estar falando aqui com vocês e sem nenhuma dor, sem nenhum problema, certo? Mas isso acontece porque em algum momento há um reconhecimento. Há uma parada para tentar entender o que está acontecendo. Mas nem todo mundo consegue reconhecer. Por que é tão difícil assim, doutora Natália? Muitas vezes o álcool ele está inserido ali numa rotina familiar, né? Últimos dados da Fiocruz têm mostrado que o consumo ele aumenta ali naquela população entre 12 a 18 anos. Então, essas crianças não têm nem o discernimento, né? Muitas vezes os pais sequer sabem que elas estão utilizando bebida alcoólica. Então, como ele disse, vem de uma forma sorrateira, muitas vezes a família não percebe, né, aquela criança ali que ainda está com o neurodesenvolvimento tem todo um prejuízo e tem muito essa questão social, né? Beber socialmente é possível para muitas pessoas, mas para outras não. E é aí que, né, se torna um problema, porque a bebida ela vai aumentando gradativamente, vai trazendo muitos prejuízos e quando a pessoa vê, ela acaba ali imersa numa série de problemas que foram desencadeados pela bebida alcoólica, né, um transtorno associado ao uso do álcool e muitas vezes ela não tem essa crítica, ela não percebe porque realmente foi algo gradativo. Em que momento que você teve essa percepção que para você não dava para beber socialmente? Igual a doutora falou, tem gente que vai conseguir beber socialmente, mas para você não encaixou isso. Em que momento que você se deu conta? É uma guerra, tá? É uma guerra interior, porque tem um ego da gente que fala alto. Inclusive, eu tinha muita resistência ao álcool. Eu sempre saí com poucas pessoas, mas quando eu saía, geralmente eu era o último a voltar para casa. E a gente só começa a dar conta mesmo através das perdas. Eu fui perdendo muitas coisas, né? Perdendo minha credibilidade, até eu mesmo dar crédito a mim. A vizinhança, né? Já começa a notar a diferença no seu comportamento. A família, eu tenho uma família, graças a Deus, Deus me fez com que eu recuperasse uma família maravilhosa, mas logo depois que eu casei, nós demoramos muito para poder ter filho. Nós casamos em 94, outubro de 94, meu filho veio em 2003. Com pouco menos de 2 anos que meu filho veio, houve a minha separação. No Dia das Mães de 2005, a gente se separou. Quer dizer, minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa, já não aguentava mais. Certo?
E eu fui e deixei minha esposa em casa, na casa da mãe dela, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde eu já estava no aniversário comemorando. Então, é uma coisa que você começa a ficar assim, totalmente perdido, você fica vulnerável e não se dá conta. Olha só, tem muita gente se identificando com esse assunto aqui no nosso WhatsApp. Você pode mandar para a gente a sua opinião, o seu relato, a sua pergunta. A doutora Natália também está aqui para ajudar. Sim. Tem um comentário, tem vários comentários, doutora. Tem muita gente falando aqui, ó. Boa tarde, Roberto. Eu perdi meu pai pelo álcool. Tem outra pessoa que fala, gostaria que explicasse para o pai do meu filho que está assistindo que a pessoa alcoólatra não é aquela que fica caída na calçada ou em porta de bar. Ele não acredita que beber todos os dias 3 latões não é alcoolismo, né? Calma que tem mais comentários parecidos, doutora, que aí a gente resume. Tem uma outra pessoa falando, tema muito importante, eu convivo com esse problema na minha casa e é muito difícil combater, uma vez que a pessoa não admite que é dependente. Sempre diz, paro quando eu quiser. E não é verdade, a pessoa concluiu. Verdade. Exatamente. Nós, psiquiatras, utilizamos um critério, que é um critério diagnóstico para avaliar o transtorno por uso de álcool. E ali nós temos 10 critérios. Um critério que avalia a quantidade de uso, outro critério que avalia a tolerância. O que é a tolerância? A pessoa ela precisa beber cada vez mais para ter o mesmo nível de satisfação, de, enfim, alegria que ela tinha, né? Então, isso vai aumentando a quantidade da bebida. E nós também avaliamos a questão de abstinência. Então, a pessoa, quando ela para de beber, ela começa a ter uma série de crises de abstinência, né? Tremor de extremidades, sudorese, às vezes vontade de vomitar. E os outros 7 critérios, eles avaliam as perdas que as pessoas tiveram durante a vida, trabalho, familiares. E, a partir daí, a gente avalia se esse paciente ele tem uma dependência leve, moderada ou grave. Existem ferramentas que avaliam, inclusive, o risco de dependência. Porque, por exemplo, se eu tenho um familiar que é dependente de bebida alcoólica, eu tenho um risco maior do que você, por exemplo, que não tem. Então, é muito importante, caso a pessoa... Porque tem pacientes que me procuram e falam, eu gostaria de saber se eu tenho problema com álcool. Eu faço isso, consumo dessa forma, isso é um problema? Então, é importante que essa pessoa vá a um psiquiatra para entender se a forma que ela utiliza a bebida alcoólica realmente é problemática ou não, né? E poder conduzir ali o tratamento, porque é muito importante tratar. Porque, caso não trate, isso vai piorar. E a bebida alcoólica, ela predispõe a vários outros problemas. Câncer de laringe, câncer de boca, câncer de fígado, cirrose hepática, aumento por morte cerebrovascular. Então, esses pacientes ele têm risco aumentado de infarto, de acidente vascular encefálico, acidente, violência, né? Então, é um problema muito complexo, né? E isso exige tratamento, exige cuidado. E eu sempre reforço, quando a gente está diante de uma doença, principalmente doença mental, a gente precisa entender que, muitas vezes, quem está doente não tem a crítica. Se eu sou um familiar que eu estou vendo que o meu parente, que meu filho, que meu marido está doente, eu preciso, muitas vezes, agir, marcar uma consulta, levar essa pessoa lá, porque, por iniciativa própria, ela não vai. Porque, se eu não consigo reconhecer que eu tenho um problema, eu não vou procurar ajuda. Você teve iniciativa própria ou você teve muito mais, assim, um empurrão de alguém da família, uma ajuda? Como é que foi isso? Veja bem, o que a doutora falou aqui, com relação à doença. O alcoólatra, ele é, inclusive pela OMS, ele é considerado hoje um doente. Não é mais um vagabundo, né, um à toa. Porém, ele também acaba adoecendo a família todinha. Todo adicto, né? Sim. Todo adicto acaba adoecendo a família. Sim. Eu tive, vamos botar assim, não propriamente dito, mas eu precisei, eu cheguei no fundo do poço. Eu precisei parar, né? O primeiro passo que a gente identifica no AA, por exemplo, é a gente se conscientizar que a gente perdeu para a dependência da gente. A partir do momento que eu me conscientizo da minha derrota diante do álcool, aí o tratamento se torna mais fácil. Você disse aqui, então, que buscou o AA, não é isso? Foi uma das portas abertas. Uma das portas. Foi por vontade própria? Sim. Você decidiu ir
Como é que foi isso? Da noite para o dia, acordou ou alguém te convenceu? Roberta, foi uma coisa muito... Hoje eu morro de rir para contar. Seria cômico se não fosse trágico, doutora. Quando eu fiquei sozinho, que minha esposa foi embora com meu filho, foi para casa da mãe dela, como eu havia dito, né? Eu sempre gostei muito de animal. Na época, eu tinha 3 cachorros no meu terraço. Chegou um dia, eu fui levar a comida dos meus cachorros, fui alimentá-los. Eles foram em carreirinha para dentro da casinha, não quiseram nem comer da minha mão. Ali eu sentei na escada do terraço e comecei a chorar. Eu conto isso, hoje eu conto assim com certa alegria, mas na época foi muito dolorido. Falei, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Se nem os meus cachorros estão me tolerando mais. Exato. E ele falou uma coisa importante, né? Ele chegou no fundo do poço. E é justamente, acho que o intuito aqui é de que as pessoas não precisem chegar no fundo do poço para poder, né, identificar esse problema e tratá-lo. Então, é muito importante a gente agir com prevenção, né? A gente identificar quem são essas pessoas que têm um comportamento de risco. Existe um dado muito importante de que o alcoolismo, né, o transtorno por uso de álcool, dentro da psiquiatria, é a doença menos tratada, justamente por todos esses fatores que você citou e porque as pessoas muitas vezes não se identificam, né, não identificam aquilo como um problema. Mas é muito importante entender que existe tratamento medicamentoso, que existe tratamento psicoterápico, terapia cognitivo-comportamental. Tem até gente perguntando aqui se remédio ajuda, se funciona mesmo, doutora. Ajuda e funciona muito, né? Tem uma medicação que é a naltrexona, que é uma medicação que atua na dopamina, porque o que gera a dependência do álcool é que ela libera dopamina que no núcleo accumbens, que é uma região do cérebro responsável pelo prazer, e isso faz com que a pessoa mantenha ali aquele uso em virtude daquilo gerar uma sensação de bem-estar. E essa medicação, ela tira o reforço positivo que a bebida proporciona para aquele indivíduo, e com isso é um tratamento extremamente eficaz. Obviamente, sempre associado à psicoterapia, terapia de grupo, como, por exemplo, o AA, com a terapia lá dos 12 passos, e muitas vezes a terapia familiar, né? Como ele falou, muitas vezes a família adoece nesse processo, não sabe como conduzir, e é muito importante inserir essa família no tratamento. Tem gente aqui falando, boa tarde, na minha família, meus irmãos todos bebem, menos eu e minha mãe. Tem uma outra pessoa que falou que a família inteira está brigada por causa do álcool, mas que ninguém admite que é o excesso de bebida. Tem outro comentário, aqui achei, ó, oi Roberta, aqui está muito triste na minha família, a maioria está brigada, não aceita falar que é a bebida. Outra pessoa fala, eu queria que perguntasse ao Cláudio se ele é feliz sem o álcool. Eu nasci de novo, eu comemoro todo dia 16 de agosto, eu parei de beber no dia 16 de agosto de 2006. Todo dia 16 de agosto eu comemoro uma nova fase da minha vida, um novo aniversário. Hoje eu convivo com as pessoas bebendo perto de mim, tem parentes meus que bebem, não tem problema com bebida, né? Não é o meu caso. E graças a Deus, Roberto, eu fico perto deles, não tenho vontade nenhuma. Foi a libertação que eu tive, que Deus me proporcionou. Que bênção, Cláudio. Que bom que você está aqui contando a sua história. Tem aqui outro comentário. Boa tarde, meu marido toma 2 doses de cachaça e já fica bêbado. Aí eu ainda pergunto, você bebeu? Ele me responde que não. Aí o comentário da esposa, no finalzinho, ela disse, e ainda é um mentiroso, né? Colocou um bonequinho com o nariz grande. Essa é ainda uma das consequências, porque começa a perder a credibilidade, que é o que o Cláudio disse. Sim. E aí a palavra da pessoa começa a não ter mais nenhum valor, né, doutora? Exatamente. Existe um hábito muito comum nesse universo da adicção, né? Que é o consumo de álcool e outras substâncias, que é a questão da manipulação, da pessoa tentar ali, de alguma forma, distorcer a história para que ele possa ali continuar naquele uso, né, minimizar. E isso é importante entender que faz parte do adoecimento, né? Não é muitas vezes uma questão de um mau caratismo ou da pessoa fazer isso, né, porque, enfim, é mentiroso, mas porque aquilo ali traz um sofrimento tão grande que muitas vezes ela tem vergonha de expor, né? Como, inclusive, algumas pessoas fazem, né, no transtorno alimentar. Tem gente que come escondido, que vai na geladeira de noite sem que as pessoas observem, porque aquilo está gerando um sofrimento. Então, com o alcoolismo, né, não é diferente. É importante acolher e tratar. Tá certo. Doutora Natália, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela consulta que você fez hoje aqui para vários telespectadores, ajudando muitas famílias. Obrigada. E você também, Cláudio,
história inspiradora aí de uma pessoa que deu a volta por cima, viu? E é feliz. Amém. Amém. Obrigada, viu? obrigada. Boa tarde, gente.